Olá pessoas, professor Francisco aqui de novo para que a gente continue a nossa correção de questões e dessa vez aprofundando um pouco sobre os conceitos de onda eletromagnética, onda mecânica, principalmente representados nesse caso pelo som e pela luz. Sem mais delongas, olha a sua tela. Muito bom, então é para você que está aí na terceira etapa, estamos no módulo 2, unidade 1, segundo semestre, é a parte 3 desses exercícios de fixação. Olha só essa primeira questão e hoje é rapidona, viu? São só duas questões, vem comigo. Lá da UFG a questão, a luz e o som estão fortemente relacionados com dois importantes sentidos dos homens, a visão e a audição. Os órgãos responsáveis pela percepção da luz e do som, os olhos e os ouvidos, recebem energia transportada pelas ondas luminosas e pelas ondas sonoras, respectivamente. Existem diferenças fundamentais entre esses dois tipos de onda. Considerando as características ondulatórias da luz e do som, pode-se afirmar que, volta para mim! Veja que, na verdade, não só propriamente a visão e a audição, elas acabam se aproveitando de ondas, sejam elas eletromagnéticas ou mecânicas. Acreditem, o próprio tato, ele funciona baseado também em onda eletromagnética. Quando nós tocamos em algo, na verdade, o que temos é uma interação eletromagnética. A mesma coisa com o olfato. O olfato é um tato melhorado, por assim dizer, não é? Que acaba passando uma impressão diferente para o nosso cérebro, mas também, no fundo, aqui nós temos uma interação eletromagnética entre os vários odores que a gente pode sentir, né? Os 5 sentidos, então, nossos, eles acabam, então, funcionando baseado em ondas, sejam eletromagnéticas ou sejam ondas, no caso aí, mecânicas e às vezes até os dois, tá bom? Bom, vamos ver o que ele pede ali para percebermos o que está certo, o que está errado dentro dessas ondas. Olha aqui comigo. Muito bem. Pergunta. Considerando as características ondulatórias da luz e do som, pode-se afirmar que, primeira característica, o vácuo é o melhor meio para a propagação da luz e do som. Isso daqui é falso do Paraguation e eu vou te contar que é exatamente por conta do som. Como assim, professor? Realmente a luz, ela acaba se propagando em sua maior velocidade quando a gente está no vácuo. O som é um problema. Como o som é uma onda do tipo mecânica, nesse caso, ela só consegue, então, acontecer se eu tiver um meio material. O vácuo não tem meio material algum. Então, se eu tentar emitir uma onda sonora, por exemplo, a minha voz, num ambiente em que constitui vácuo, não vai sair nada, tá? Por isso que é falsa nesse caso. Volta aqui comigo. Então, essa é a primeira afirmação. Segundinha, as ondas sonoras são ondas mecânicas, chique, e as luminosas são ondas eletromagnéticas, perfeitamente, é isso mesmo, tá? Então, essa daqui está verdadeira, conseguiu distinguir bem onda sonora de onda luminosa. Terceiro, ao passarem do ar para a água, as ondas sonoras aumentam sua velocidade de propagação e a onda luminosa, ela diminui. E se eu te contar que isso é verdade? Volta aqui comigo. Esse fenômeno é conhecido também como refração. Refração de onda em geral. Vai servir tanto para o som quanto para a luz. Uma diferença boa de você marcar com onda eletromagnética ou onda mecânica, ou seja, luz e som, é exatamente a questão o meio em que se propaga. No caso do som, para que ele possa se propagar, eu preciso então que as moléculas em torno do ambiente elas possam vibrar. Normalmente a gente propaga o som no ar, né, quando a gente está no nosso dia a dia, mas nada impede do som se propagar, por exemplo, na água, né? Perceba que a água é um meio mais denso do que o ar. Nesse caso, lá dentro da água, a velocidade do som muda, fica realmente maior.
Para a luz acontece o inverso. A luz ela não necessita de vibrar o meio em torno em que ela está se propagando, tá? A luz é uma onda eletromagnética. Nesse caso, quanto mais denso o meio, mais devagar a luz acaba se propagando. Eu te disse agorinha que no vácuo a velocidade da luz é máxima, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Se a luz entra na água, ela dá uma freada e a refração da luz vai mostrar isso de forma a diminuir o ângulo de refração em relação ao ângulo de incidência, tá? Nesse caso, então, tá verdadeiro. Volta aqui comigo. Terceira afirmação, chique do último, certíssima. Quarta. O fato de se poder continuar escutando o ruído de um carro que virou uma esquina, mesmo sem continuar a vê-lo, é devido ao som poder difratar. É verdade. O que é a difração nesse caso? É aquela possibilidade que uma onda possui de contornar um obstáculo. E como o comprimento de onda do som é muito diferente do comprimento de onda da luz, para o som é muito mais fácil de fazer esse contorno. Por isso que, por exemplo, se você estiver numa sala apenas com uma portinha aberta ali, não é? Mesmo que você não esteja de frente para essa porta aberta e você esteja conversando, alguém do outro lado da parede vai conseguir te escutar, porque o som ele vai conseguir contornar aquela fresta da porta e vai chegar aos ouvidos alheios, tá bom? Então, quarta, tá beleza. Até agora tem F, V, V, V e agora? Num relâmpago, os efeitos sonoros e luminosos são simultâneos, ou seja, acontecem ao mesmo tempo. Verdade, tá? O acontecimento, ou seja, o fenômeno em si, ele ao mesmo tempo acontece ali. Porém, são percebidos por uma pessoa normal em instantes diferentes, devido à diferença entre a velocidade de propagação do som e da luz. Verdadeiríssimo, é isso que acontece de fato no nosso dia a dia. Embora o fenômeno ele aconteça ao mesmo tempo, porque ele tem a ver com uma descarga elétrica que corta o ar, na verdade queima e expande o ar muito rapidamente naquele trilho, naquele caminho, a gente pode dizer para você que nesse caso aqui, quando você vai tentar perceber, existe uma diferença. Normalmente, se você observar um tempo aí, né, que tem uma tempestade de raios, você consegue visualizar primeiro o raio e só depois você escuta o trovão, tá? Por conta da velocidade dessas coisas, que é muito diferente. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, mais ou menos. E quando a gente fala da velocidade do som no ar, a gente está falando de uma velocidade de 343 metros por segundo. É uma diferença brutal, tá? Então, nesse caso, vai haver, então, diferença de percepção. Então, nesse caso, verdadeiro. Última para a gente julgar. A última afirmação, ela nos diz assim: as transmissões radiofônicas, ou seja, ondas de rádio que vão da antena da estação até a antena do seu rádio, são feitas por ondas eletromagnéticas. E as ondas que vão do rádio até o ouvido são ondas sonoras. Meu Deus, só está falando verdades aqui. É exatamente isso, tá? Se você está escutando, é porque houve uma onda sonora atingindo o seu aparelho auditivo. Entretanto, até chegar no carro ali, é uma onda eletromagnética emitida pela emissora de rádio, né? Portanto, para nós aqui, que temos mais verdades do que mentira, só a primeira está falsificada do Paraguation, as outras estão corretíssimas. Vamos para a próxima e última. Segunda questão, ainda da UFG. Olha que bonita essa música. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Bom, depois que eu machuquei os ouvidos de vocês, não vou continuar cantando a música do Lulu Santos, né? Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito como uma onda. Me pergunto se Lulu Santos, quando fez essa música, entendia de fato o que é uma onda, não é? Mas, de qualquer forma, tá aí
grafado, uma música belíssima. Em relação aos princípios e às leis que regem o movimento ondulatório, pode-se afirmar como C de certo ou E de errado. Temos 3 afirmações, vamos ver o que está certo e o que não está. Primeira, a frequência de uma onda não se altera quando ela é transmitida de um meio para o outro, porém, sua velocidade varia. Gente, é certo, isso daqui está correto, tá? Volta para mim que é uma verdade. Quando a gente fala desse jeito, uma vez que você emitiu a sua frequência sonora, tá? Essa frequência, mesmo mudando de um meio, ela não vai mudar. Mas como nós vimos, inclusive na questão anterior, a velocidade vai sentir o efeito, a velocidade vai querer se alterar, mas a frequência é a mesma. Lembrando que a frequência, nesse caso, né, a gente está definindo como número de ciclos num determinado intervalo de tempo. Ou, no nosso caso, para melhorar a compreensão, é o tanto de vez que alguma coisa está vibrando por segundo, tá? Quando a gente fala de ondas do tipo sonora e do tipo luminosa, a gente está falando de uma frequência normalmente bastante alta para os nossos parâmetros comuns, certo? Então, verdadeiro. Próxima afirmação, vamos lá. A próxima diz assim: o som, assim como as ondas que se formam na superfície de um líquido, são ondas mecânicas, chique e bidimensionais. Opa! O problema foi essa afirmação aqui, tá? No caso aí, se você for provocar uma onda na superfície de um líquido, de um lago calmo, por exemplo, jogando uma pedrinha, aquilo é uma onda bidimensional, tá certinho. São mecânicas, inclusive, porque precisam de um meio material para acontecer. O problema é dizer que o som ele é bidimensional. O som, meus amigos, é uma onda tridimensional. Sabe por quê? À medida em que eu imito um som, esse som, ele aparece em todas as dimensões do espaço. Quem está na frente do professor Francisco vai escutar, quem está atrás, quem está em cima, quem está embaixo, quem está dos lados, ou seja, todas as direções do espaço, eu consigo, então, fazer-me escutar com o som que eu estou emitindo. É como se fosse mesmo uma espécie de explosão que é gerada a partir do momento em que eu falo, tá bom? Belezinha? Então essa daí tá falsa por conta do bidimensional para o som. Próxima e última. A velocidade de propagação do som no ar independe da temperatura. Isso é uma mentira, tá? Tá errado isso daqui também, tá? No fundo, como a gente sabe que o som ele precisa de um meio para se propagar, ou seja, o ar aqui, enquanto eu emito o som, é perturbado e ele vibra, e a temperatura traduz esse grau de agitação, a temperatura influencia, né, na forma em que o som acaba se propagando, tá? Obviamente que para temperaturas do nosso dia a dia, por maiores que elas sejam, né, nos dias atuais que estamos vivendo, elas não são suficientes para dar uma diferenciação de fato muito grande para o som. Mas ela existe, tá? A depender da temperatura, a velocidade, ela é alterada, tá? Portanto, aqui para nós, o que saiu? No gabarito, você vai colocar para a gente aqui, então, a letra décima, certo? Errado e errado. Era isso que eu queria ter te mostrado hoje. Espero que você tenha apreciado aí o nosso comentário sobre essas questões, aprendido um pouco mais. Vou ficando por aqui, te agradecendo de coração sua paciência, agradecendo muitíssimo aí o carinho voltado para nós. E naquela certeza, quando a gente fala de educação, tamo junto. Um abraço, até logo, tchau, tchau.